E aí pessoal, boa noite, eu sou o John. Estamos na nossa quinta semana da nossa campanha de 40 dias de propósitos para Cristo na Terra. Tá passando rápido, não é mesmo? Quantas coisas nós já aprendemos até aqui, mas Deus tem mais, Ele sempre tem mais. A Bíblia nos diz que o que Ele tem para nós é sempre infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O objetivo dessa campanha é o nosso crescimento espiritual. E nessa semana vamos aprender sobre mais um dos propósitos da nossa vida aqui na Terra, o serviço. Você foi moldado para servir a Deus. O legal disso tudo é que crescimento espiritual e servir a Deus tem tudo a ver. Porque se por um lado o serviço é uma característica da maturidade, por outro, amadurecemos quando servimos. Logo, crescimento espiritual e serviço é uma via de mão dupla. Outra coisa sensacional nesse tema, você foi moldado para servir a Deus, é que ele apresenta duas mensagens poderosas. A primeira é que há um motivo muito massa para você estar aqui: servir ao Senhor Supremo do Universo. E a segunda é de que, para esse serviço, o próprio Senhor Supremo do Universo te formou com as capacidades necessárias. Preparado? Então vamos lá. Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Agora que você já sabe que a vida não gira em torno de você mesmo e que sua função é agradar a Deus, ainda pode haver uma questão de que haja dúvida. Como colocar em prática o que Deus quer da sua vida? De forma prática, vamos abordar então o que Deus requer de nós. Primeiro ponto, aceitando a missão. A Bíblia afirma em que somos criados para servir a Deus. Fomos salvos para servir a Deus, fomos chamados para servir a Deus e recebemos a ordem de servir. E como fazemos isso? Servindo ao próximo. Se você não tem nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e se preocupa somente com as suas necessidades, há alguma coisa errada. Pois na vida em que Cristo está, há doação. Um coração salvo é um coração que deseja servir a Deus e ao próximo. Preste atenção agora em uma verdade essencial. A maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Nós crescemos para nos doar. Todos os dons são para a edificação mútua dos cristãos, com exceção do dom de línguas, que é para a edificação individual. Segundo ponto, você foi feito para servir a Deus. O ser humano sempre é impelido a dar vida por algo, seja por uma carreira profissional, pela família, por um passatempo, etc. Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Só podemos achar o significado da vida quando servimos a Deus e ao próximo. Vamos olhar o que diz Romanos 12:5. Da mesma maneira nós, embora sejamos muitos, somos todos um corpo em Cristo. Somos todos partes desse corpo e cada parte pertence a todas as outras partes. Somente quando servimos é que estaremos nos preparando para a eternidade. De que vale um dom não descoberto? Para nada. Só saberemos qual o dom que recebemos se nos relacionarmos com o próximo, através do serviço cristão. Deus nos prepara para o ministério através da formação espiritual que temos, das opções que fazemos no nosso coração, através dos recursos pessoais que dispomos, através do nosso modo de ser mediante as áreas da nossa experiência. Um princípio muito simples pode ser observado. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo. Agora, como você pode servir a Deus com seus talentos naturais? Reconheça que todas as suas habilidades vêm de Deus. Use todas as suas habilidades para a glória de Deus. Faça só aquilo que você é capaz de fazer. Quando você perceber a importância de tudo isso, você ficará certo de que é agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Terceiro ponto, somente você pode ser você. Efésios 5:17 nos recomenda: não hajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Ora, ninguém é como você, pois Deus te fez único. Para servir a Deus de forma autêntica, você precisará tomar alguns passos importantes. Comece avaliando seus dons e habilidades. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Você nunca saberá o que é bom enquanto não tentar. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Lembre-se, experiências esquecidas de nada servem. Aceite com gratidão o modo como Deus o moldou. Não se compare com os outros. Quando há comparação com o ministério dos outros, surgem dois sentimentos ruins: de inferioridade, quando o trabalho do outro é melhor que o seu, e o de orgulho, quando o seu é melhor que o do outro. Continue desenvolvendo o seu ministério. Logo, seja você mesmo.
e seu ministério se revelará na sua autenticidade. Os verdadeiros servos. Agora, se a sua autenticidade revela o seu ministério, o seu coração de servo revelará a sua maturidade. Observe então as atitudes dos verdadeiros servos. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm. Os verdadeiros servos sabem que as pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Os verdadeiros servos reconhecem que as grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre tarefas menores. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Os verdadeiros servos reconhecem que a autopromoção e a atividade ao servir não se misturam. Os verdadeiros servos não são o centro das atenções. Mas, se essas são as atitudes dos verdadeiros servos, elas são geradas por que tipo de pensamento? Afinal, como os verdadeiros servos pensam? Os verdadeiros servos pensam mais nos outros do que em si mesmos. Os verdadeiros servos pensam como administradores, não como donos. Os verdadeiros servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Os verdadeiros servos baseiam-se sua identidade em Cristo. Os verdadeiros servos consideram o seu ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Talvez o seu problema seja se sentir fraco, incapaz de servir, inapto para realizar tarefas propostas por Deus. E aí surge uma pergunta: se sou fraco, como posso servir a Deus? Paulo afirma em 2 Coríntios 13:4: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, fomos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivenciaremos para ele para servir a vocês. 2 Coríntios 13:4. Ora, se Deus realmente gosta de usar pessoas fracas, se Deus só se utilizasse de pessoas perfeitas, nada poderia ser realizado, pois pessoas perfeitas andam em falta por aqui. Pessoas falhas é o único material que ele dispõe. Se você se reconhece como uma pessoa fraca, você é a pessoa certa para Deus usar. Para isso, tome algumas atitudes importantes para ser usado por Deus. Admita suas fraquezas. Regozije-se na sua fraqueza. Partilhe suas fraquezas de forma sincera. Glorie-se na fraqueza. Mas antes de tudo, lembre-se que você foi moldado para uma missão. Antes de criá-lo, Deus decidiu que papel você desempenharia na terra. Por isso, cada um de nós foi moldado para cumprir uma determinada tarefa. Ele moldou você para servi-lo de modo singular. Somos obras-primas exclusivas e feitas sob medida. Rick Warren declara que o homem é uma combinação de múltiplos fatores. Ele lembra de 5 deles, iniciados pelas letras da palavra forma. Formação espiritual. Deus dá ao crente dons espirituais para serem usados no ministério. Dons são as habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo para o serviço de Deus na igreja. Existem pelo menos 5 verdades sobre os dons espirituais. Só quem tem o Espírito Santo os recebe. Ninguém os recebe por mérito, porque são dons, são dádivas, e o Senhor os dá generosamente. Ninguém escolhe os dons que gostaria de ter. Deus é quem os determina. Nenhum dom é concedido a todas as pessoas, e ninguém recebe todos os dons. Dons espirituais não são concedidos para o benefício próprio. Opções do coração. Coração é uma palavra usada na Bíblia para descrever o complexo dos nossos desejos, esperanças, anseios, ambições, sonhos e afeições. É a fonte de todos os nossos estímulos e interesses. Uma outra palavra para definir esse sentimento é paixão. Aquilo que nos entusiasma, que nos interessa, é a nossa paixão. Não ignore isso. Essa pode ser a chave para discernir que tipo de serviço Deus deseja que ocupe sua vida. A Bíblia manda servir a Deus de todo o coração. Recursos pessoais. São os talentos naturais com os quais Deus dotou você. Deus concedeu habilidade aos homens a fim de que eles utilizassem para a sua obra. Afinal, todas as habilidades vêm de Deus e todas elas podem ser utilizadas para a glória dele. Isso lhe deve lhe informar que Deus só exige de você na proporção em que Ele concede habilidades. Ele nunca te exigirá que faça o que Ele não te capacitou a fazer. Logo, servir a Deus de acordo com as suas aptidões. Modo de ser. Cada um de nós é único. Sendo assim, é certo que Deus leva você em conta, tanto quanto ao seu modo de ser, quanto à sua personalidade. Ele os modela de forma que seja útil no ministério. Como disse Rick Warren,
Como vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus, que tem muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade. Áreas de experiência. Para formar e a fim de cumprir seu propósito, Deus também se serve da sua vivência, de suas experiências em várias áreas, sejam familiares, educacionais, vocacionais, espirituais, ministeriais ou sentimentais. Nessas 5 áreas, Deus trabalha preparando-o para o cumprimento do seu propósito. Pessoal, o serviço é algo importantíssimo em nossas vidas, mas quero concluir nossa conversa aqui com um alerta. Você não é salvo pelo serviço, você é salvo para servir. Parece simples, mas existe uma grande diferença. Você não pode ser salvo pelas obras que realiza. Só Jesus Cristo pode te salvar através da sua graça. Entretanto, somos salvos para servir. Fomos curados para ajudar os outros. Fomos abençoados para sermos uma bênção. Fomos achados para encontrar os perdidos e jamais para ficarmos sentados esperando ao céu chegar. Nossa função não é apenas orar pedindo, venha o teu reino. Nossa função é servir de canal para que o reino de Deus se manifeste aqui e agora, na vida daqueles a quem Deus tem nos dado para servir. Sempre que você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Depois da Bíblia, a maior prova de que você tem uma missão de vida aqui e aqui. Mesmo que depois da salvação, você continua aqui na terra. Por que Deus te deixaria aqui nesse mundo cruel e decadente? Para você sofrer? Não. Para você servir. Se você tem vivido seus dias apenas para buscar sua realização de vida, a Bíblia diz que Deus tem outros planos para você. E você nunca vai se realizar nesse mundo buscando a razão dentro de você mesmo. Você foi formado para servir a Deus e ao próximo. Não negligencie o seu chamado. Siga o exemplo do nosso mestre. É isso aí, pessoal. Tenham um bom PG, fiquem com Deus. Abraços.
mais texto.